Um abraço especial a você ligado no Facebook, Sidney Santos. Estamos ao vivo para mais uma mesa redonda, dessa vez falando de Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. Nós tivemos uma segunda-feira em que eu disse que nós estaríamos começando a mesa redonda com boas notícias, com o River e com a equipe do Altos. Dá para dizer assim, Chico Costa, boa noite, uma segunda-feira não tão boa assim de notícias para o futebol piauiense, já que o Altos deu adeus ao Brasileirão da Série D e o River arrancou o empate dentro de casa, mas um empate com sabor de derrota. Boa noite. Boa noite, Cid. Um abraço aos amigos do Facebook. Eu digo que não estamos iniciando uma semana como gostaríamos. Gostaríamos de ter um River fora desse Z2, gostaríamos de estar com o Altos hoje na fase decisiva para classificação, né, para a Série C do próximo ano. Infelizmente, não vamos poder comentar, né, essa situação. Vamos ter que, mais uma vez, estar falando aqui de um River que não conseguiu em casa ser vitorioso e de um Altos que acabou sendo eliminado, né? A força do regulamento da Série D do Campeonato Brasileiro, claro que na Série C também, a partir da próxima fase, é eliminatória a competição, mas o Altos foi um time que em 10 jogos conseguiu mostrar uma qualidade. Quando precisou, não teve a competência para reverter um resultado que acabara sofrendo fora de casa. Mas fez uma campanha que podemos dizer aqui considerada boa. Em 10 jogos, apenas uma derrota e um empate, 8 vitórias. E olha que as vitórias da equipe do Altos foram todas de forma, podemos dizer aqui, maiúsculas, né? Goleando os seus adversários, buscando o resultado fora de casa. E embora contra o CSA, o time tenha tomado os 3 gols. Ontem, no jogo contra o CSA, na volta no Estádio Municipal de Lindolfo Monteiro, bem que o Altos poderia ter construído o resultado. O goleiro Jefferson do CSA foi extraordinário no campo de jogo. 2 defesas, para mim, consideradas decisivas para o jogo e a importância dele ali naquela posição, garantindo a classificação do time alagoano. No primeiro tempo, interviu bem num cabeceio. No segundo tempo, outra vez também, evitou 2 jogadas que o Altos poderia ter feito o gol. Mas eu aproveito aqui para parabenizar, né, a equipe do Altos, o time dentro de campo, o trabalho do treinador Nivaldo Lancuna, o trabalho da diretoria capitaneada pelo presidente Varton Lacerda, o apoio realmente que recebeu. E o futebol é assim, né? Quando você erra, e eu falo em errar, em ter tomado os 3 gols no estádio Rei Pelé, né? E dentro de casa, claro que surgiram as oportunidades para reverter a situação, mas só 2 gols o time conseguiu marcar. Que continue o trabalho, que a diretoria se replaneje nesse período de recesso, embora esteja esperando a situação do Tribunal de Justiça definir, né, o título de campeão, como que vai ficar o campeonato estadual, mas a gente aqui parabeniza, sim, o trabalho, né, que foi feito na equipe do Altos. Mas nos bastidores da equipe do Altos já surgiu a notícia de que apenas 2 jogadores hoje pertencem à equipe do Altos. O Manuel, atacante, e o Carlinhos Bala, meio atacante. Os demais jogadores parecem que já foram todos dispensados. Não foi precoce, não? Ô Sidney, só que me veio agora um lembrete aqui. Eu estava sábado em um clube da nossa cidade e muita gente de Piripiri estava lá. E eu conversando com alguns colegas que estavam lá com a gente, e a informação que me passaram, né, e essa aqui é de primeira, de que o pessoal de Piripiri, do 4 de julho, estava somente esperando o resultado do jogo de ontem do Altos. Se não fosse sucesso, como não foi para a equipe do Altos, quase que meia equipe do Altos vai para o 4 de julho para jogar o Campeonato Piauiense da 2ª Divisão. Então já pega um kit completo, acho que até a comissão técnica vai. J. Araújo, o Chico Costa abriu aqui a nossa mesa redonda falando de Série D, falando da campanha da equipe do Altos. Foi desclassificada ontem, mesmo vencendo, mas precisava de mais um golzinho para ir para os pênaltis, ou ter mais 2 para conseguir a classificação direta. Dá aquele gostinho de decepção? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite ao pessoal do Facebook. Pelo fato de eliminado, sempre a gente esperava mais, mas pelo fato do time jogar a sua primeira competição nacional, chegar tão longe como chegou até as 8ª de final, eu acho que é um fato a ser engrandecido, apesar da eliminação. Mas que fica um gostinho de quero mais, de ver, quem sabe, um Altos a 2 jogos
de subir para uma Série C de Campeonato Brasileiro, dá um gostinho de quero mais. Eu não diria uma decepção, mas eu diria que sai com a sensação de dever cumprido pelo fato de ir tão longe, que muita gente não esperava o Altos chegar entre os 16 melhores times da Série D. Muita gente acreditaria que o Altos seria eliminado na primeira fase, não passaria do América de Pernambuco, e não. Contrariou as expectativas, ficou entre os 16 primeiros. Agora, como o Chico bem frisou, que o planejamento seja refeito para a próxima temporada, que os erros que aconteceram não se repitam no ano que vem, para que o Altos possa vir para a próxima temporada um time, claro, ainda vai aguardar a definição do TJD, porque ainda pode ter esse revertério de última hora e o Altos poder voltar para a decisão do segundo turno. Então é preciso que não só o time em si, mas a diretoria do Altos pensem bem já começar a montar o planejamento para a próxima temporada. Dá para dizer assim, Chico, e o Jota também vai responder essa pergunta, perdeu quando não era para perder e perdeu de gols que não eram para ser tomados? Perdeu na hora que não era para perder, né? Numa fase onde a comissão técnica sabia que era eliminatória. Eu entendo que a ausência do Gênesis no jogo, né, lá em Maceió, né, contra a primeira partida contra o CSA, de fundamental importância. Agora, os dois jogadores, Sidney, a gente tem que avaliar também que, à medida em como o Altos conseguiu os seus resultados, eles passaram a ser aqueles jogadores de referência. E já não conseguiram contra o América, né, de Pernambuco, já jogar aquele futebol das partidas iniciais da Série D, como também jogaram no Campeonato Estadual. O Manuel ontem não foi aquele jogador extraordinário, né? Em alguns lances ele exagera. O Gênesis não foi mais decisivo, como havia sido nos jogos anteriores. Eu acho que foram fatores preponderantes para que o Altos não pudesse construir o resultado. Você viu que o Manuel saía muito da área. Eu entendo que o técnico Nivaldo Lancuna, quando o seu time ontem fez 2-0, ele se precipitou em mudar a formação da equipe, colocando o Américo para ser mais um atacante, colocando o Carlinhos Bala no jogo e tirando o lateral Netinho, que estava muito bem, fazendo a passada muito bem lá pelo lado esquerdo. Ficou o time do Alto sem ter aquela jogada. Aí ficou o esquerdinha caindo para o lado esquerdo, tentando o Américo saindo da área, né? O Ricardo Maranhão, que fez o primeiro gol, já saiu também, voltava muito ali. Então eu acho que o técnico Nivaldo Lancuna errou. Até porque quando fez 2-0, o Altos era um time que chegou a dominar e estava lá sufocando o time do CSA. Poderia a qualquer momento ter saído outro gol. E aí, de repente, ele abriu espaço para o time do CSA e quase que toma o gol. Quando ele abriu muito o setor defensivo do time dele, quase que toma o gol. Tirou lá o volante, o Moisés, mais tarde tirou o lateral esquerdo, lá o Netinho, e ficou vulnerável o setor defensivo do time do Altos. Para a sorte dele, ele não tomou o gol porque teria complicado a coisa mais cedo. E aí lutou até o final e acabou eliminado. Mas, volto a dizer, de forma muito briosa, foi a participação do Altos na Série D do Campeonato Brasileiro. Jota, você esteve em um treino comigo lá na cidade de Altos, no estádio Felipão, quando o técnico Nivaldo Lancuna anunciou mudanças na equipe, até mesmo em relação ao Gênesis. E uma frase do treinador me chamou a atenção. Eu mando na equipe. A equipe não tem estrela. A equipe não tem quem manda no jogo. E, para surpresa de todos, ele tirou o Gênesis da equipe. Será que foi aí que começou a quebrar a harmonia da equipe dentro de campo? Olha, pensando no momento, quando ele falou essa frase, pegou todo mundo de surpresa, é fato, mas a coisa começou a desandar para mim, Sidney, no momento em que, antes do jogo contra o CSA em Maceió, o Leone não treinou durante a semana. O Leone estava fazendo tratamento. O Vitor Bafana, que seria o reserva imediato, com incômodo, não foi relacionado. Até havia a possibilidade do Júnior Soares atuar. Porém, pelo fato do time do Júnior Soares não ter atuado durante muito tempo, ele optou por colocar o Leone com o joelho lesionado, jogar no sacrifício e também deu no que deu. Havia também a questão do Thiaguinho, que não jogou a reta decisiva.
há uma interrogação no que realmente aconteceu com o Thiaguinho, se machucou, ou se por cargas d'água recebeu outra proposta e ninguém tocou no assunto. O Batata entrou no primeiro jogo, depois o Neguinho Paraíba, os dois não foram bem, não agradaram, e apelou para o Netinho no jogo da volta. E o Netinho não comprometeu, pelo contrário, deu uma sustentabilidade a mais. Agora, essa questão do Gênesis ter ficado no banco, o Bruno Aquino ter começado o jogo, o Bruno Aquino não foi bem, é verdade, o Bruno Aquino se esperava muito dele pelo fato de ter sido vice-artilheiro da Série B pelo Boa Esporte, chegou com um holofote aqui no Altos e acabou não rendendo. E quando ele tirou uma peça desse quarteto, desse trio ofensivo, Américo, Manuel e Gênesis, a coisa desandou. A coisa desandou lá em Maceió também. Aí no jogo da volta, ele opta pelo Ricardo Maranhão no lugar do Américo, até que o time se ouviu bem, mas quando se esperava mais, deu no que deu a eliminação do Jacaré. De verdade, a eliminação que, vale lembrar, vale dar o bicho, pelo menos 80% do bicho do CSA para o goleiro Jefferson. O cara pegou barbaridade ontem contra a equipe do Altos. Aí eu faço uma pergunta, para a gente fechar essa primeira mesa redonda da Série D, para entrar na Série C. A proposta e a renovação de contrato para o atacante Manuel pode ter tirado ou ter deixado ele com o Luiz XV, o famoso salto alto? Acho que não, Cirine. Eu não entendi. Claro que teve o problema da contusão, o Jota falou aí no primeiro jogo, né, o problema de ordem clínica de alguns jogadores, mas eu acho o que mexeu mesmo, né, com o time do Altos foi a necessidade das mudanças. Né? O Américo, quando chegou, começou a ser titular no time do Lancuna, né? Começou a Série D como titular ali, jogando, né, alguns jogos ali, de repente é barrado na equipe. O Jota fez uma indagação, o porquê do lateral lá, o Thiaguinho. O jogador machucou, houve essa informação. Até então era um jogador principal, né? Ali pela ala esquerda. Muito forte a jogada ali. Muito forte a jogada. A parada, o Gênesis, né? Se comentou, não, o Gênesis não vai para o jogo lá em Maceió, tal, de repente. Essas coisas podem confundir, né, a cabeça do jogador. A gente vive há muito tempo dentro. Pode quebrar um grupo também. Pode sim, o Lancuna é um treinador experiente, eu não sei o porquê, que maneira ele quis trabalhar, ele quis confundir. Agora, eu acho também que o CSA veio para cima do Altos muito motivado naquelas declarações, né? Pode ter sido interpretada de forma errada pelo pessoal lá do CSA, mas ela chegou, saiu da boca do treinador. Agora, ele quis dizer o quê? Se não conhecia a história. CSA, Sidney, há bem pouco tempo... Né? CSA há bem pouco tempo, o futebol de Maceió hoje é a segunda divisão do futebol brasileiro. CSA teve ruim, mas teve momentos bons no futebol brasileiro. Tem uma estrutura. Pouca gente sabe, o CSA foi vice-campeão da Copa Comembol em 99. Pouca gente sabe disso, foi vice-campeão da Comembol, perdendo para o Talleres da Argentina. Pouca gente sabe disso. Teve um momento ruim no futebol alagoano? Teve, jogou até a segunda divisão do Campeonato Estadual, mas conseguiu se reerguer. E está onde está pelo trabalho pé no chão da diretoria agora. Antigamente o trabalho feito muito exacerbado, até no tempo da Copa Jovelândia, quando o River venceu lá por 2-1, era um trabalho muito pomposo, mas que não tinha resultado. Agora não, caíram em si, reformulou-se a diretoria do CSA e está colhendo os frutos agora. Colhendo os frutos. Infelizmente, a desclassificação da equipe do Altos veio, venceu por 2-0, ficou faltando 2 gols, ou até um mesmo, quem sabe, ia para a loteria, que são os pênaltis, e não deu para a equipe do Altos, vai ter que trabalhar de novo para voltar para a Série D, mas tem aí pela frente uma Copa do Brasil, tem uma Copa do Nordeste, vamos torcer, Chico, que a Copa do Nordeste para a equipe do Altos não venha a ser uma decepção, pois todo mundo apostava no Flamengo na Copa do Nordeste e o Flamengo, infelizmente, decepcionou a todos. Mas a organização do Altos hoje é bem melhor do que o Flamengo. O Flamengo foi para uma aventura, né? O Flamengo trouxe atiço, trouxe um monte de jogador sem qualidade. O Altos é diferente. Agora resta saber se a diretoria vai ter a estrutura para manter o grupo nesse período de recesso. Né? Se algum desses jogadores, eles vão mesmo jogar a segunda divisão do Campeonato Piauiense pela equipe do 4 de julho. Qual que vai ser a condição? Porque se manter o grupo e o trabalho do técnico Nivaldo Lancuna, embora o recesso aconteça para a equipe do Altos,
Mas era interessante nesse instante que o grupo inteiro fosse representar um time desse no futebol e jogar a segunda divisão. Se for todo mundo... Uma pré-temporada de luxo. Claro, um pré-contrato lá com altos firmado, aí chega lá todo mundo, joga quando foi em novembro. Deve estar sendo concluída a segunda divisão do Campeonato Piauiense. E em outubro se conclui, vai ter novembro, dezembro a reapresentação, janeiro já é para estar todo mundo trabalhando. A Copa do Nordeste lá no final de janeiro. Lá no final de janeiro. Aí o Altos estaria ganhando, Sidney. Ganhando e ganhando muito, porque com poucas peças o Altos ia ter um time muito forte para disputar a Copa do Nordeste, claro, a Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Seria, de novo, um forte concorrente ao título. Beleza, então. E só lembrando que nós estaremos cobrindo ao vivo o sorteio da Copa do Nordeste, que vai acontecer dia 4 de outubro, em João Pessoa da Paraíba. Estaremos com esse mesmo sistema ao vivo, trazendo todas as informações, conversando com os dirigentes, com os jogadores, enfim, trazendo a cobertura na íntegra para você que nos acompanha através do Facebook, Sidney Santos. E por falar em você, que é o nosso telespectador, nosso amigo no Facebook, deixa eu mandar aqui um abraço para o Rogério Ribeiro. Alô, Rogério Ribeiro, um abraço especial a você. Ao João Eudes, o grande Bolinha, ligado aqui também no Facebook, Sidney Santos. O Deusdete Faria, grande Deusdete, esse é fera, gente fina. Nosso patrocinador, o Lucas Alves, o Antônio Pitombeira, eu acredito que você é um jogador, o grande Pitombeira, jogador. O Pitombeira esteve no River com a gente hoje à tarde. É isso, é verdade, grande Pitombeira, é verdade. Show de bola, ele é fera. O Chiquinho Neto, o pai do Cleito e Clemilton, os filhos de Francisco, nos acompanha também no Facebook. O Lucas Alves, de José de Freitas, não é isso, Alves? Lucas Alves de José de Freitas. Mandar aqui um abraço ao Jânio Rezende e o Herbert Henrique. Batista está ligado, nos acompanhando através do Facebook. Deixa eu ver aqui. Anderson Celtic também nos acompanhando e obrigado. Diga, Jota. Quem está te mandando um abraço também, está lá na Nicarágua. Está jogando lá o atacante Rony Gol. Grande Rony Gol. Estão falando do Altos, ele está curtindo, o que é que nós estamos falando da equipe dele. Lá em Manágua, na capital da Nicarágua, está acompanhando a gente. Um abraço, Rony. Sucesso para você e na América Central. Beleza, então, grande Rony, esse sabe tudo de gols. Tem um faro. Gente, saindo da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. O tema agora é o nosso campeão, a equipe do River Atlético Clube. O atual campeão piauiense empatou no último sábado dentro de casa contra o líder do Grupo A equipe do Botafogo da Paraíba. A pergunta é um empate com sabor de derrota? É um empate que aquela luz vermelha, Chico, da alerta já estourou, entendeu? Como é que você viu esse empate do River dentro de casa contra o Botafogo? Ruim, né, Sidney? Muito ruim. Eu aproveitar aqui o Facebook, o momento, para mandar um abraço para o Herbert Henrique, né, o nosso colega de trabalho, grande cronista, grande jornalista. Quero lhe parabenizar, Herbert, acompanhei o seu trabalho durante toda a Olimpíada. Muito bom, a imprensa esportiva do estado do Piauí representada, né, e que você possa ter o apoio realmente da TV que trabalha para manter esse trabalho em outros grandes eventos onde o esporte do Brasil estiver envolvido. Parabéns pelo trabalho. Sidney, o River vive um dilema ruim, né? O River vive a obrigação de ganhar os seus próximos jogos. Tem o compromisso direto, a gente fica na torcida, eu acho que o Elzinei dá para colocar imagens, né? Eu acho que já começou o jogo do Clube do Remo com Confiança. Eu acho que todos nós piauienses, né? Todos nós piauienses que gostamos do futebol do nosso estado, nesse instante a gente fica torcedor do Clube do Remo, para que ele possa ganhar do Confiança no jogo de hoje à noite, já acontecendo lá em Belém do Pará. Agora, isso acontecendo, o River precisa fazer o papel dele, que é ganhar o Confiança no próximo domingo lá em Sergipe, no Estádio Batistão. O River não pode pensar em outra coisa se não ser ganhar os seus jogos, para chegar na última rodada folgado, sem precisar de combinação de resultado na última rodada. Porque se o Confiança perder hoje e o River ganhar do Confiança, o River dá uma respirada boa. E depois vem para Teresina jogar contra o ABC. E aí, meu amigo, Deus nos acuda, porque o ABC hoje é um time, o ABC ganhou o Fortaleza. Cresceu muito o time do ABC. E aí o River vai precisar em casa ganhar também, para depois sair jogar contra o Salgueiro, buscar um outro resultado positivo, pelo menos um empate, e por último, contra o Cuiabá aqui, consolidar a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro para 2017. Eu acho que é essa a matemática que o River tem que fazer, porque, do contrário, o River volta para jogar a Série D no próximo ano. O que seria lamentável, apenas um turismo na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eu sou sincero, eu ainda aposto na equipe do River,
dentro desse Brasileirão da Série C. São 4 jogos difíceis, vem aí a equipe do Confiança, depois vem o ABC, vem o Salgueiro e fecha aqui em Teresina contra o Cuiabá. Eu não quero, Jota, fechar aqui em Teresina com o Cuiabá torcendo para classificar, não. Já jogar, dependendo de resultado, que é a pior coisa que tem. Você fez o jogo, você narrou o jogo pela Rádio Antares. Como você viu a equipe do River com esse empate, tendo mais um jogador expulso, dessa vez o jogador Amarildo? E que pesa o desfalque do Amarildo para o jogo lá em Aracaju. É um problema a mais que o Vica vai ter para escalar a equipe. Isso sem contar se o julgamento do Luciano Sorriso acontecer na quarta-feira. Porque a diretoria do River, juntamente com a defesa tricolor, trabalha para o adiamento do caso do Luciano, temendo ficar sem 2 peças no meio-campo. Já vai estar sem um Amarildo expulso, e se ficar sem o Luciano Sorriso, é um risco que a equipe teria que correr, que só tem o Rogério e o Jumac, que são de ofício, e o Cássio, que vem sendo um pouco aproveitado. Então a diretoria tricolor trabalha com isso. Sobre o time, gostei muito da atitude no começo do jogo. A busca que o time teve no primeiro tempo, o Luciano Sorriso mais avançado, com mais liberdade para sair para o jogo, onde ele fez um belo gol de fora da área. Me preocupa o que aconteceu com o gol de empate no primeiro tempo, o gol do Botafogo, o gol do Marcelo Xavier, que o River mal comemorou, digeriu o gol que fez, tomou o gol de empate do Marcelo Xavier. Mas o time não sentiu embalo, foi atrás, persistiu, saiu para o jogo no cruzamento do Gilmar, que o Cleitinho fez o gol da virada, mas é aquela mesma tecla que a gente vem sempre batendo. Quando o time sai bem, vai para o jogo, retrai. Isso me tira um pouco, me dá um pouco de preocupação, porque aconteceu. Em um lance duvidoso, o árbitro marcou o pênalti do Roberto, gol marcado pelo Marcinho, e o River ainda tentando insistir, mas o Botafogo cresceu no segundo tempo. Então é preciso que, para essa decisão, porque é uma decisão contra o Confiança, é uma decisão por jogar na casa do adversário, vai enfrentar um Confiança que, dependendo do resultado contra o Remo, vem mordido ou vem embalado. Se conquistar um bom resultado, vem embalado. Se tiver sofrer derrota, vem mordido, querer descontar em cima do River. É um jogo que requer muito cuidado da equipe tricolor. Tá certo. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço aos nossos internautas que estão nos acompanhando através do Facebook. O nosso querido Jarrão, que foi o nosso patrocinador lá na entrega do título de cidadão teresinense. Grande Jarrão. Quem é? O Rangel também. O grande Rangel, verdade. O Jarrão, nosso patrocinador. Alô, Jarrão, um abraço, muito obrigado. Lá o melhor self-service da cidade. E a carne feita na brasa. Né? Longe de gordura. Espetacular, meu grande Jarrão. Torcedor do River Atlético Clube. Um abraço ao Rony Pereira, ao Manuel Filho, ao Tiago Antunes, sabe que está ligado conosco também? Josué Teixeira, grande Josué Teixeira, gente fina Josué Teixeira, técnico de futebol. E o Gustavo Melo também nos acompanhando. E o Guilhermano Pires, está todo mundo nos acompanhando. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao grande Manuel. Alô, Manuel, um abraço. Chico Costa, um ponto me chamou a atenção hoje. Eu vou botar aqui 2 pontos, tá certo? Primeiro, o técnico Vica anunciou mudanças. Ele foi bem claro na entrevista hoje que haverá mudanças para os próximos jogos da equipe do River. E segundo, será que o extracampo está atrapalhando o River? Aí você poderia me perguntar, você telespectador também poderia me perguntar. O extracampo Luciano Sorriso hoje na entrevista disse, estamos chegando a quase 3 meses de salário atrasado. E uma mosquinha azul, né, aquela velha mosquinha, me comunicou também que os aluguéis dos jogadores estão atrasados também. O extracampo pode estar influenciando, Chico? Complica, né, Círio, né? Quando você tem uma receita, porque você administra o planejamento financeiro de sua família em cima do que você ganha. Né? 1 mês, tudo bem. 2 meses, tudo bem. Mas esse assunto, ele já foi batido. O River vive com esse dilema desde a Série D. Conseguiu chegar na final. Né? Eu acho que o presidente Eliseu, ele tem compromisso, ele tem comprometimento, ele busca. Se dependesse dele, eu acho que o River não viveria essa situação. O meu medo, sabe qual é, Chico? É dos jogadores usarem aquele lema, né, do Vampeta. Eu finjo que jogo, eu finjo que jogo e eles estão fingindo que estão me pagando. Sidney, quando você colocou a questão da expulsão do Amarildo, a maneira como o Luciano Sorriso foi expulso no jogo contra o Clube do Remo,
Eu estava aqui comigo e os botões aqui, a sequência do Amarildo, de suspensão por cartão amarelo, a expulsão agora nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, ela me chama a atenção. O Amarildo era um jogador regular, mas o Amarildo não consegue, em 2016, a mesma performance do ano passado. Era um Amarildo que pouco era divertido. E era o jogador que joga forte. Que marca forte, que chega bem. E esse ano não. O Amarildo tem tido uma sequência, né, de suspensão, cumpriu um outro dia e tomou o terceiro cartão amarelo. Vai cumprir agora pela questão da expulsão, né? Estava voltando de um terceiro, joga, já pega o vermelho. E aí é hora mesmo de você estar vendo. Se já tem alguém falando assim, de repente pode acontecer. Agora, eu não quero acreditar que o jogador que está hoje no River Atlético Clube vai usar desse expediente. Eu acho que eles vão ter comprometimento, sim, com o nome do River, com o nome deles. Ele tem um nome a zelar. Né? Luciano Sorriso foi campeão brasileiro pelo Santa Cruz, um jogador de grandes clubes no futebol do Brasil. Um jogador que tem um nome, é um baita de um jogador, o Luciano. A primeira vez que eu vi ele jogar aqui com a camisa do River contra o Fortaleza, já me impressionou a qualidade do jogador. Passa bem, chega bem, né? É um volante que sabe chegar, né? É um volante que sabe chegar. E aí eu fico a não acreditar, né, que os jogadores do River vão usar desse expediente de fazer que vão jogar por estar inscrito na equipe, na competição, não. Agora o Vica tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, se é para mexer, vamos mexer. Né? Se não está dando certo, em que aspecto, o que está faltando, está faltando. Eu acho que a vibração que o River não tinha com o capitão, o River tem com o Vica. O River tem com o Vica. O River não está conseguindo definir. Né? Fazer o resultado. E o River, rapaz, tem errado a beça. Aqui, numa oportunidade, o treinador disse que o time dele precisava mais acertar ali atrás. E o River, nesse campeonato brasileiro, que tem tomado gol de erro de posicionamento da defesa, brincadeira. Quando estava jogando o Paulo Paraíba com o Rafael Araújo, o River errava. Né? Agora jogando o Dão com o Roberto Dias. O gol, o primeiro gol do time do Botafogo, né? A bola passou rasteirinha dentro da área. A bola foi tocada lá de um lado, cruzou toda a extensão da área para ser tocada lá no fundo. Né? Erro de posição. E o técnico Vica deve pirar, já que ele foi zagueiro na época de jogador. Erro de posição. Então eu acho que o setor defensivo do River tem que ser reajustado. Acho que o River tomou uns 5 gols em erro de marcação. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial à jornalista Liliane Gutenberg, que trabalha aqui conosco, aqui na Rádio Antares, nós que estamos aqui na redação da Rádio Antares. Alô, Liliane Gutenberg, um abraço, obrigado por estar nos acompanhando aqui na nossa mesa redonda da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. O Thiago Antunes, Chico Costa, é lá de Ribeiro Gonçalves, do Piauí. Tá ligado aqui no nosso programa, tá nos acompanhando. Obrigado, grande Thiago Antunes. J. Araújo, prevê mudanças do técnico Vica e o extracampo. Como você recebeu essa notícia aí do próprio jogador Luciano Sorriso? Olha, vamos falar sobre as mudanças primeiro. Vai ter que mexer, porque o Amarildo foi expulso e ele ainda aguarda, juntamente com a diretoria... Tá só o placar do jogo aqui. Fagep informa, 1-0 para o Remo, viu? Remo vai vencendo Confiança por 1-0, gol do Edno, vacilo da defesa do Confiança, o Remo fazendo 1-0 de cabeça o Edno, bom resultado para o River. O Confiança e o Cuiabá, que empatou com o Salgueiro, não se distanciam, fica na casinha de 1 ponto para cada um, então fica ainda o sonho vivo de escapar. O Cuiabá que pega o Asa na próxima rodada na Arena Pantanal, e tem um confronto direto entre River e Confiança. Quem vencer do confronto entre River e Confiança escapa do Z2. Eu acho que o River escapa, é por isso que eu falei. E com essa vitória parcial do Remo, que vocês estão acompanhando aqui atrás no monitor, aquela lâmpada, 40 velas, passa a ser lâmpada de 60 velas, até chegar a de 100. Entendeu? Até chegar de 100. Hoje até a gente brincava nos office, né, lá na sede do River, em relação ao que pode acontecer com o Galo. Jota? É verdade. Sobre as mudanças, ele vai ter que mexer por conta do Amarildo expulso e também vai aguardar essa questão do Luciano Sorriso, se consegue reverter, adiar o julgamento do caso. Senão, aí fica uma preocupação por peças do meio-campo a menos. Agora, sobre essa questão do
paga o mês, deixa parte do outro em aberto. O River trabalha com esse expediente sempre para manter os jogadores motivados. Quando o Luciano Sorriso falou sobre essa situação, pegou todo mundo de surpresa, que essa declaração, mas a diretoria, ele acredita no trabalho, o Vica também conversou sobre isso, acredita que o Eliseu resolve parte desse problema até o final dessa semana do jogo contra o Confiança, para manter o foco, para manter as atenções voltadas para o Confiança, para depois, arrancando um bom resultado contra o Confiança, para o jogo contra o ABC, ter um fôlego ainda mais para o torcedor aí sim poder incentivar, porque é uma questão que muita gente se indaga, a questão financeira, o torcedor não comparecendo. Também é um fato que precisa ser indagado para essas 3 últimas partidas do River na Série C, porque 2 são aqui. Uma contra o ABC, depois o Confiança sai, pega o ABC aqui, depois sai para pegar o Salgueiro, e no final pega o Cuiabá aqui. Queramos nós livre da zona do rebaixamento, livre de estar no Z2, para poder ter um planejamento de final de ano bem mais tranquilo, uma reformulação, quem sabe, no puleiro do Galo. Mas que preocupa essa declaração do Luciano Sorriso sobre os salários atrasados, preocupa. Preocupa, e eu espero que isso realmente não esteja influenciando dentro do campo, porque geralmente o extracampo costuma se atrapalhar. Vamos torcer que isso não atrapalhe, porque são grandes profissionais. Caso contrário, vejam bem, caso contrário, termina dia 18 de setembro a participação do River no Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogadores vão ficar outubro, novembro e dezembro sem fazer nada. Eu acho que os jogadores não vão querer isso não, Chico. E complicado, né? Você ficar 3 meses e até lá vai ser resolvida essa situação? Eu tomara que o Vica tenha a competência que teve o Flávio Araújo ano passado para administrar o time dentro de campo e esses problemas também, porque o Flávio ele teve essa dificuldade e ele teve a competência de administrar e deixar o grupo focado, né, na conquista do título. Não conquistou, mas chegou, né, a disputar a final, eliminou times fortíssimos do Rio Grande do Sul, fortíssimos times do Rio Grande do Sul e chegou na decisão. Tomara que o Vica tenha realmente essa competência para administrar toda essa situação do River Atlético Clube e deixar o grupo de jogadores focados, motivados realmente para buscar, né, a manutenção, porque classificação já não vai dar mais, mas buscar a manutenção. Então, deixa eu mandar aqui mais abraços a você que está nos acompanhando através do Facebook, Sidney Santos, o Gustavo Melo, o Saulo Gabriel, é jornalista, trabalha na Rádio Assembleia, é vereador também, está nos acompanhando. Valeu, Saulo, obrigado. E uma galera de Capitão de Campos, nos acompanhando também através do Facebook, lá em Capitão de Campos, e o Lucas Alves, mandando um alô para todo mundo lá em José de Freitas, que estão nos acompanhando através do Facebook, Sidney Santos. E o Pedro Luiz, nesse grande Pedro Luiz, um abração e obrigado. Jotinha, para finalizarmos, o que podemos esperar do River nesse final de semana e o que é que o técnico Vica poderá fazer essa semana para mudar essa história, para que o River realmente possa encontrar o caminho da vitória? Eu até falei hoje, Chico, brincando, o gol nunca ficou tão pequeno para o time do River. É verdade, viu? O gol nunca ficou tão apertado como tem ficado na equipe riverinha. Deixa eu mandar aqui um abraço, ele está no Chile. Ele está no Chile, o grande Luiz Fortes. Alô, Luiz, do Balanço Esportivo. Está no Chile, curtindo o frio, curtindo férias. Merece, Luiz. Um abraço, Luiz Fortes, meu amigo velho. Gente boa, sucesso para você. Está curtindo as férias merecidas. Mas, enfim, Sidney, vai ter tempo. O River vai poder aproveitar 2 dias em Aracaju. O River vai mais cedo para Aracaju, vai na sexta-feira pela manhã. O time deve treinar no CT do Sergipe na sexta-feira à tarde, dependendo da conexão, Brasília, como for chegar. E à tarde, no sábado, deve treinar no Batistão, palco do jogo. Eu entendo que o River, dependendo do esquema tático que o Vica for colocar, vai precisar ser mais incisivo, vai ter que ser mais ousado para poder sair de Aracaju com um bom resultado, para aí sim, quando chegar aqui no dia 5, uma segunda-feira contra o ABC, poder realmente decidir de fato que o jogo, para sairmos dessa zona incômoda que é a zona do rebaixamento do Grupo A da Série C. Beleza, então, e só lembrando que nós estamos trabalhando nos bastidores para poder transmitir esse jogo entre Confiança e River, para que você possa assistir o jogo entre River e a equipe do Confiança. Quem está ligado aí é o Josiel. Grande Josiel, um abração, Josiel. Chico Costa,
agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso Facebook, no nosso bate-papo, na nossa mesa redonda, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Uma semana que tem que ser produtiva para o técnico Vica. E uma semana curta, Chico. Verdade, bem curta, e o único objetivo que é ganhar um jogo, lá em Confiança. Tomara que seja mantido esse resultado, que o Remo possa ampliar e que o River seja competente domingo lá no Batistão. Busque a vitória, porque aí vem para Teresina para tentar uma outra vitória contra o ABC, e só assim ele vai se manter forte para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Um abraço, né, para os amigos. Eu aproveito aqui, Sidney, sei que a gente está falando de esporte, mas eu quero colocar um assunto aqui que é de fundamental importância. Nós estamos num período eleitoral, né? Nós estamos vivendo as eleições municipais no país, a transição política de comando no país também. Nós temos um presidente interino, mas nós precisamos ter uma Câmara Federal, um parlamento, né? Tanto o Congresso como o Senado, focados em melhorar a vida do povo brasileiro, para que essa violência deixe de estar existindo como ela está existindo. O que aconteceu ontem em Teresina, a maneira como foi tirada a vida de um profissional, de um motorista, trabalhando na noite, 37 anos de idade, buscando ali o pão para a família, né, covardemente assassinado. Então, essas leis do nosso país, o que diz o Código Penal do nosso país é muito brando. Então, os nossos parlamentares, eles precisam olhar para isso. De menor idade, né? A facilidade, o cara chega ali numa esquina, atira, assassina uma pessoa, foge do flagrante, depois é apresentado, e aí, meu amigo, vai para a liberdade, né? Fica por isso mesmo, quem perdeu foi a família, o ente querido, né? Às vezes passa a viver uma outra situação não favorável no lado financeiro. E a gente não vê uma manifestação, vê o Congresso, não, a maioridade não é o tal, mas nós temos que encontrar uma solução. Né? O que não dá é para a gente estar no trabalho e sair para ir para casa e no meio do caminho, uma bala perdida chegar e atingir alguém, um cidadão, um pai de família, e acabou. E acabou a falta de segurança pública na cidade. Não é um problema do estado do Piauí, é um problema do país. É um problema do país. É por isso que eu chamo a atenção do Congresso, né, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, porque só eles podem mudar essa realidade, colocar leis mais duras. Né? Não é a questão de reduzir a idade. Se discutiu muito na eleição passada a questão de redução de menoridade. Teve político aí que colocou como discurso. Mas é preciso que a coisa seja feita, que aconteça. Nós temos que rever a situação do Código Penal do nosso país. É verdade. É caduco. Obrigado, Chico. Um abraço. Beleza, então. J. Araújo, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui na mesa redonda, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, todas as segundas-feiras, sempre a partir das 19 horas e também às sextas-feiras e no nosso pré-jogo nos estádios. Jota, uma semana que seja produtiva para o técnico Vica. Não só para o Vica no Rio, mas também para os clubes que vão começar a Série B a partir de sábado. Sábado começa a Série B do Campeonato Piauiense, para o Ferroviário, para o Timon, para o 4 de julho, para o Comercial, os 4 brigando por 2 vagas na elite do futebol piauiense. Mas principalmente que no River tudo possa correr bem, possa arrancar um bom resultado lá em Aracaju e Ufa. Enfim, não falta mais nada. Brasil, ouro olímpico, depois da Alemanha, agora não falta mais título para a nossa seleção no nosso país. Verdade. Valeu, Jota. Um abraço, Cid, um abraço à galera do Face. Beleza, então, gente, um abraço e muito obrigado pela audiência. Obrigado por estar nos acompanhando, interagindo conosco dentro do nosso Facebook Sidney Santos, onde nós estamos debatendo o esporte piauiense, no momento o futebol, mas vai ter espaço para todo mundo, tá certo? Um abraço e muito obrigado. Eu trabalhei com imagens e apoio técnico de Elsney Santos, aqui no Facebook Sidney Santos.